Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e vamos dar continuidade às discussões da semana, né? A nossa programação, né? Retomando um tema que já foi discutido aqui, né? Sobre juventude política, né? Entrevistando com as pessoas, né, os jovens que estão aí na atividade, né, na militância de esquerda, né, e saber um pouco o que eles estão pensando, né? A gente entrevistou o Enzo do PCB, entrevistamos também a Suzana da Resistência e hoje nós vamos entrevistar o Nicolas, né, do POR, né? Nicolas, primeiramente se apresente, quem é Nicolas? Bom, primeiramente eu agradeço o convite que foi feito ao POR para mais uma vez estar aqui no canal. Em relação a mim, especificamente, não tenho muito o que dizer, eu sou militante do Partido Operário Revolucionário e me dedico à construção desse partido, entendendo que é parte da tarefa histórica, né, da classe operária, dos demais explorados, de superar essa barbárie que é imposta pelo capitalismo. Perfeito, Nicolas. Nicolas, tempos difíceis esse né, que nós estamos vivendo, né? Como que a juventude pode intervir nessa realidade? Bom, antes de responder propriamente essa pergunta, eu acho que é importante a gente colocar aqui alguns dados para a gente ter uma real dimensão do quadro que se encontra a juventude hoje, né? E nesse sentido, seria bom apontar que hoje a taxa de desemprego no Brasil, segundo o próprio IBGE, já é quase 14,5%, porém, dentre a juventude já chega a 30%. Então, um terço dos jovens se vê desempregado e entre os que trabalham, parte é em regime de subemprego ou trabalho informal. Somado a isso, hoje na pandemia, a juventude, embora em menor grau, ela também é atingida. E recentemente nós estamos vendo aí um aumento de 10, 11 vezes do número de casos de mortes entre pessoas de 20 a 29 anos. E, somado a isso, nós temos também uma brutal repressão que é direcionada à juventude. Mais de 50% das 60 mil mortes anualmente, elas correspondem a jovens, particularmente negros, né? Lembrando que nós tivemos, inclusive, uma chacina policial que ocorreu nessa semana. E o ano passado, para concluir, terminou com uma evasão no ensino, segundo o Datafolha, superior a 8%. Então, mais de 4 milhões de estudantes em nível superior e básico abandonaram o estudo. Então, qual que é o quadro hoje da juventude? Ela se vê afastada do ensino, se vê sem emprego, se vê imersa à miséria, à barbárie de um estado policial, né? Imersa à violência também, e não existe uma perspectiva clara de futuro. Qual que é a saída diante disso, né? Qual que é o papel que a juventude pode desempenhar diante disso, respondendo à pergunta, é retomar, antes de tudo, sair, né, do isolamento, retomar as lutas carregando as reivindicações proletárias, Opa, deu uma travada aqui, já já o Nicolas retorna. toda a classe operária aos demais cursos, né? O salário que corresponde às necessidades elementares de um trabalhador. No caso da pandemia, um plano emergencial para responder a essa crise que envolva o controle por parte do SUS de toda a rede privada de saúde, a vacinação universal e, no âmbito do ensino, fazer a defesa do ensino, fazer a defesa da oposição de princípio ao EAD e de um ensino universal, público, científico, laico, que esteja vinculado à produção social, garantindo que o jovem tenha a condição de trabalhar e estudar. Mas, para isso, para que essas reivindicações sejam atendidas, é preciso ter em mente
que elas não vão partir da via parlamentar, não vão partir de nenhum governo eleito, porque esse processo de decomposição do ensino, aumento do desemprego, da violência, vem, no caso do Brasil, se potenciando desde 2014, quando a crise mundial de 2008 passa a atingir mais diretamente o país. Então, desde lá, todos os governos vêm numa onda crescente de ampliação de vários ataques, flexibilizando leis trabalhistas, reduzindo o orçamento da educação. Então, a resposta a isso não vai vir de nenhum governo, vai vir das massas, organizadas por meio de seus métodos próprios, as assembleias populares, os comitês de fábrica, tem que se erguer as assembleias nas universidades, impulsionar os organismos, os meios de luta próprios, que é a ação direta na rua, se necessário, né, as ocupações, fazer as greves, e tendo em mente o objetivo estratégico de superação, né, do capitalismo por meio da constituição de um Estado operário, né, da ditadura do proletariado, que é não mais do que um governo operário camponês, um governo da maioria oprimida imposto sobre a minoria opressora. Sim, Lucas, Nicolas, queria te perguntar o seguinte, né? Você falou, né, da situação que a juventude se encontra, né? Que é uma situação bastante complicada. Podemos dizer então, né, que os jovens de hoje, né, serão os operários de amanhã, ou que ainda, ou já se tornaram os operários de amanhã? Na verdade, a juventude, né, ela compõe a classe operária, parte da classe operária, compõe parte da classe média, né, também oprimida, né, os setores também oprimidos da classe média. E a verdade é que hoje, falando ainda no campo do desemprego, nós estamos vendo um fechamento de fábricas por todo o país. Teve a Ford, que fechou em todo o Brasil, a Sony fechou em Manaus, agora nós estamos vendo o fechamento da LG e da 3C, da Santec, da Bluetech, que são as fábricas vinculadas à LG, e grande parte dos demitidos são jovens, né? No caso da LG, grande maioria são mulheres, jovens, e esse processo de desindustrialização, de demissões, ele atinge diretamente a juventude, porque na medida em que você amplia o número de desempregados, aqueles que estão, as poucas vagas remanescentes, elas vão ser direcionadas para quem tem experiência, né? Então, o jovem ele acaba sendo duplamente atingido com esse processo. Mas, respondendo sinteticamente, hoje, a juventude ela já abarca parte da classe operária, ela uma parte expressiva, né, dos desempregados, incluindo operários, e também inclui parte da classe média explorada, né? Nós já somos, né, parte aí dos explorados. Sim. E eu acho muito interessante isso que você coloca, né? Porque a gente está tratando de jovens que muitas das vezes, né, não passaram por experiências de derrotas na luta de classe como os nossos pais, nossos avós passaram, né? Traições, como, por exemplo, o que o PT fez. Você concorda comigo? É mais fácil dialogar com esse setor? Veja, o próprio Trotsky, ele cita um dos pontos do programa de transição, que é a base, né, constitutiva da Quarta Internacional, que realmente existe é preciso se atentar, né, para o papel da juventude no contexto de auxiliar a classe operária para a revolução, porque a classe operária, ela passou, né, os mais velhos, eles passaram por inúmeras derrotas. No caso particular do Brasil, nós tivemos toda uma onda de greves massivas e
greve atrás de greve nos anos 80, né? Tinham greve todo dia. E, em parte, os mais velhos, nesse contexto, têm uma experiência de luta. Porém, as derrotas, como você mesmo disse, que foram impostas que foram conduzidas pelo PT, né? Tiveram várias traições, principalmente pelo PT, elas acabam colocando um quadro um tanto de desilusão, né, por parte das gerações mais velhas. Elas trazem um quadro, em certa medida, até de ampliar as ilusões democráticas, né, afastar do caminho da luta nas ruas da ação direta em si. E a juventude, embora não tenha essa experiência de lutas, ela tem, ela não passou por esse quadro de derrotas, como você disse, então ela é mais suscetível a sair às ruas, a romper, né, com esse imobilismo. Mas e na medida que ela se rompe, ela tem condição de atrair aqueles anteriormente que se veem desiludidos, né, com a ação direta ou com o movimento operário em geral. Mas é preciso colocar, e aí eu já vou acrescentar um outro problema, que o movimento da juventude, o movimento estudantil, ele também passa hoje por uma crise profunda de direção. Tanto que a Uni, desde o início da pandemia, não fez praticamente nada para lutar, por exemplo, contra o ensino à distância, contra o avanço do desemprego. Inclusive, eles chegaram a um ponto de, em março do ano passado, fechar as sedes dele, eles mesmos anunciaram no site, e no campo prático, concreto, da luta de classes, eles abandonaram a luta, né? Então, existe sim esse potencial da juventude de se lançar às lutas, essa propensão de se lançar às lutas, por não ter tido essa experiência de traições, de derrotas, mas ao mesmo tempo a juventude também está submetida a uma crise de direção. Ô, Nicolas, eu vou contar uma experiência minha, né, em cima dessa conversa que nós estamos tendo, né? Eu tenho vários amigos aqui da região, jovens, assim, um pouco mais jovens do que eu, né, que costumo algumas vezes sair com eles, né? Muitos deles, né, foram, né, muitos deles são impactados, né, pela situação política que nós estamos vivendo, principalmente pela questão da Lava Jato e a prisão arbitrária do Lula, né? Muitos jovens, né, por exemplo, inclusive amigos meus, enxergam o Lula, não o Lula traidor, conciliador de classe, ou como o Lula perseguido da Lava Jato. Como que a gente lida com isso? Veja, de fato, né, a prisão do Lula, ela foi uma prisão política, né? E ela foi precedida pelo impeachment, que foi um golpe de Estado, né? Bom deixar claro que todo impeachment ele é um golpe de Estado, na medida que por dentro das instituições, dos organismos da burguesia, ele passa por cima de uma eleição, né? E nós devemos, de fato, né? O POR se opôs à prisão do Lula, mas o que ocorre é o seguinte: o PT ele foi é, removido do poder por meio de golpe, impedido de continuar depois com a prisão do Lula, né, impedindo que ele se candidatasse nas eleições de 2018, porque hoje nós vivenciamos, como eu já disse no começo, um período de aprofundamento da crise, que começa em 2014 e 15, ainda no governo petista, e o governo do PT, assim como qualquer outro governo que tem um conteúdo burguês, ele acabou por impor ataques e tentar seguir com uma política de ataques às massas, descarregar o peso da crise sobre as massas. Então, nós vemos que a Dilma criou, por exemplo, a lei antiterrorismo,
a Dilma, ela deu início fez uma espécie de mini reforma da Previdência na época, né? Que criava um sistema de pontos para viabilizar a aposentadoria. Foi lá que se iniciou os cortes na educação, porém, esses ataques não estavam à altura do que estava sendo exigido pela burguesia. A crise foi tão profunda que a necessidade de realizar ataques que rebaixassem o valor da força de trabalho, que flexibilizassem as leis trabalhistas, que viessem a desmantelar ainda mais a educação, saúde pública, dentre outras coisas, foram tão profundas que se fez necessário remover o governo do PT, não porque ele estava contra isso, mas porque não estava dando uma resposta à altura do que a burguesia estava exigindo. E se veio, então, o governo Temer, que fez a reforma trabalhista. Hoje se tem o governo Bolsonaro com conteúdo já mais abertamente militarista, fascistizante, autoritário, que impôs a reforma da Previdência, agora, durante a pandemia, impôs a MP 936, que legitima a redução salarial, suspensão de contratos de trabalho. Então, é preciso entender que a prisão, né, esse processo que aconteceu com o PT, foi um processo político e nós temos que nos colocar contra, né? Mas nós não podemos alimentar ilusões de que o PT ele tem condição de apresentar alguma perspectiva para as massas em geral, né? No caso da reforma da Previdência, cabe lembrar que mesmo o PT formalmente tendo primeiro que eles, na verdade, eles se colocaram formalmente contra, mas na prática, no parlamento, eles não atuaram para acabar com a reforma, eles propuseram emendas à reforma, inclusive, e depois de aprovada a reforma, os governos estaduais, do Rui Costa, na Bahia, no Ceará, né, os governos estaduais que são comandados pelo PT, eles impuseram também a reforma da Previdência em nível estadual, assumindo que era para se adequar à reforma em nível federal. Então, não se pode ter nenhuma ilusão nesse âmbito. Sim. Você falou uma coisa bastante interessante em relação à crise de direção na juventude, né? Essa crise de direção se limita ao PCdoB, né, que é a direção majoritária da Uni, ou se limita também às outras oposições que está na Uni, a dita oposição de esquerda? Na verdade, essa crise de direção ela se estende para as outras organizações que se reivindicam, né, dos explorados, da juventude, do movimento estudantil. Isso tão é verdade que, apesar de o PCdoB e, em parte, junto com o PCdoB, o PT estarem à frente das principais direções estudantis, na prática, a política que o PSOL, que o PCB, né, que a UP pregam para o movimento estudantil, ao longo do ano passado, não foi diferente, né? O que que o pessoal, essas outras correntes defenderam? Ou elas fizeram a defesa aberta da mesma política da Uni, de imobilismo, né? Inclusive, cabe colocar aqui que a Uni, em junho do ano passado, publicou uma resolução em que apresentava condições para se estabelecer o ensino à distância, né? Esse mesmo ensino à distância que, como eu disse, resultou na evasão de mais de 4 milhões de pessoas do ensino. E todas as direções, todas as outras correntes políticas, ou elas não denunciaram isso, ou elas fizeram uma crítica formal, mas, ao mesmo tempo, nas universidades em que eles dirigem o DCE, dirigem centros acadêmicos, eles apresentaram a mesma política, apresentaram formas de viabilizar, entre aspas, né, o ensino à distância.
E uma outra coisa, não só agora, ao longo da crise, a política dessas direções foi a mesma, de imobilismo, ou mesmo ser conivente com a aplicação do EAD, a decomposição da educação no campo prático, mas antes disso já havia uma convergência em vários pontos. Eu vou dar um exemplo. Eu perdi a conta, para falar a verdade, do número de vezes em assembleia estudantil do movimento universitário em que eu vejo o POR propor, por exemplo, como teve no 30 de maio de 2019, né? Uma assembleia para discutir a organização para um ato massivo que estava já nas vésperas da reforma da Previdência. Nós propusemos a simples inclusão da bandeira que envolve a luta contra a reforma da Previdência, né? Defesa de empregos, de salários. E qual que foi a resposta de todas as organizações, né? As principais, pelo menos, o PT, o PCdoB, PSOL, o PCB, se posicionaram contra. Ou com um discurso de que isso seria uma pauta que foge do movimento estudantil, como se supostamente houvesse uma distinção, né, entre emprego e juventude, né, a discussão entre emprego, educação e juventude, ou simplesmente sumariamente defenderam contra sem apresentar uma resposta. Então, na prática, essa disputa, essa oposição que existe, é uma simples disputa por aparato. Não é uma disputa realmente que está baseada em um programa, né? Um programa de realmente luta que vise vincular a juventude à classe operária, apresentar uma saída para a decomposição do ensino, para o desemprego, uma saída revolucionária, né? É só uma simples disputa de aparato. Ô, Nicolas, eu queria que você entrasse um pouco dessa questão do EAD, né? Porque a gente sabe que com esse período de pandemia existe toda uma luta, né, para que se coloque o ensino presencial volte só depois que tem uma ampla taxa de vacinação, né? Eu queria que você falasse um pouco em relação a essa questão, né? Tipo, que vocês posicionassem em relação a isso. Certo. Já colocando bem claro, hoje não existe nenhuma posição que se coloque contra a, esse processo de decomposição do ensino que não assuma uma oposição de princípio ao EAD. Por que isso? Porque é, hoje nós estamos numa fase em que já não existe mais capacidade do capitalismo em geral de ampliar suas forças produtivas. Nós vemos, pelo contrário, né, em alguns países desindustrialização, né, visando transferir sua indústria para outros países que têm melhores isenções fiscais, melhores condições que tem um valor da força de trabalho mais rebaixado, mas não existe uma ampliação geral da indústria, né? Porque isso vai acabar resultando em um acirramento, vai potenciar ainda mais a crise. Então, o que ocorre é que uma vez então que não é possível que a burguesia lucre com a ampliação da produção, ela busca lucrar por meio do rebaixamento da força de trabalho, e aí vem a reforma trabalhista da Previdência, ou por meio do parasitismo em todos os demais setores que outrora eram considerados públicos. E aí envolve a questão da educação e hoje fica evidente a questão do ensino, a questão da saúde, né? No caso da educação em particular, o que nós vemos
é um crescimento cada vez maior dos monopólios da educação, sendo hoje talvez o principal a Cogna, que é a antiga Croton. E esses monopólios, eles têm como principal forma de ensino o ensino à distância. Esse ensino à distância, ele é nada mais do que uma distorção do que é a educação, que visa transformar ela em uma mercadoria, certo? E que ela só tende a afastar ainda mais a teoria da prática, né? O estudante do seu objeto de estudo. E afastar, inclusive, ainda mais o estudante da produção social, né? Eu não consigo conceber, por exemplo, como que é possível você ter uma aula de qualquer ciência natural que exige uma demonstração experimental à distância, né? Por exemplo, ou uma aula de engenharia, um estudante de medicina, coisa, é impossível você ter aula à distância nesse sentido. Então, ser hoje minimamente conivente com o EAD implica em ser conivente com esse processo de decomposição do ensino, de ampliação dos monopólios da educação, tá? E só um dado que eu esqueci de colocar: antes dessa pandemia, de 2009 a 2019, o EAD, que correspondia a menos de 10, 20% do total de matrículas, em 2019 já correspondia a praticamente metade. Então, já havia essa tendência de crescimento do EAD antes. Então, hoje, o que cabe é ter uma oposição de princípio ao EAD. No campo prático da pandemia, o que nós havíamos defendido no início da pandemia, e ainda se torna vigente, era a defesa, antes de mais nada, da suspensão das aulas à distância e que as direções estudantis convocassem as assembleias presenciais para organizar a luta contra esse processo de precarização do ensino, certo? Então, nós defendemos a suspensão das aulas à distância. Sim. E como alternativa dessa suspensão às aulas à distância, vocês proporiam o quê? Então, não existe uma resposta imediata a isso, certo? Porque realmente existe um problema que é a pandemia em si, mas, ao mesmo tempo, o EAD, ele é uma expressão da decomposição do ensino. O que nós defendemos é que, nesse momento de crise, nós tínhamos que direcionar a luta, antes de mais nada, para um programa emergencial para responder à crise e que envolvesse, né, como eu já falei, as reivindicações por emprego, por salário, a questão da vacinação. Nós não nos opusemos à continuidade das atividades que fossem voltadas, né, no caso da universidade, para o desenvolvimento de pesquisas voltadas para responder à pandemia. Mas o essencial foi defender a organização dos estudantes presencial, constituir as assembleias presenciais para que os próprios estudantes dessem a resposta e discutissem qual seria o melhor meio de responder a essa crise da educação. Pois o que aconteceu não foi uma resposta, uma organização, não foi uma resposta vinda de uma deliberação democrática do movimento estudantil. O que aconteceu foi se impôs o governo impôs a política de isolamento social e as direções estudantis elas acataram unilateralmente essa política burguesa de isolamento social. Então, defenderam, a princípio se posicionaram contra o EAD, mas depois elas acabaram
publicando, como eu já disse, a própria Uni publicou um documento em que visava aplicar o EAD, atenuando, entre aspas, né, os seus impactos. Agora, então o essencial era organizar os estudantes por meio das assembleias para que eles dessem a resposta para qual vai ser a saída aqui dessa crise da educação, né? Sim. Lucas, não, nossa, confundindo seu nome, peço desculpa. Nicolas, Não é? olha, cometendo um gafe. Nicolas, você falou dessa política de isolamento burguesa, né? Inclusive, eu fiz essa mesma questão, né, para o Erso, né? A gente sabe que uma das principais lutas, né, agora saindo um pouco do campo da juventude, uma das principais lutas de trabalhadores hoje é a luta dos professores contra o retorno inseguro das escolas, né? Você disse de política de isolamento, né, burguesa, mas ao mesmo tempo, né, assim, não dá para criticar o professor que não quer colocar sua vida em risco, né, e a vida dos alunos por causa da pandemia, né? O que o POR tem a oferecer para esses professores? Certo. Antes de tudo, né, em relação ao isolamento, acho que é bom deixar claro que o isolamento social em si, ele tem a sua fundamentação científica, certo? E o que nós colocamos desde o início da pandemia é que não era aplicável essa política de isolamento nos marcos do capitalismo. E a prática demonstrou que parte da classe ela foi forçada a continuar trabalhando, ou aqueles que ficaram em casa por terem sido demitidos, por terem sido impedidos de trabalhar, eles acabaram se vendo diante de um auxílio emergencial insuficiente que mal paga um aluguel, certo? Então, basicamente, alguns se expunham ao risco e outros morriam de fome. Então, foi contra essa política que nós lutamos. E também essa questão de romper com. Essa política acabou sendo usada com o propósito de isolar, né? Ou melhor, de assumir uma posição imobilista por parte das direções. Em relação aos professores, a categoria dos professores, ela defende, né, que não há condições de retornar às aulas presenciais, pois isso vai acarretar contaminação. Nós não nos opomos a essa posição em si. O principal problema não é a reivindicação, mas como reivindicar. E ocorre que o movimento de professores, para defender essa reivindicação, eles decidiram fazer o que chamaram de greve sanitária, que é uma total distorção da greve no âmbito da luta de classes, que consiste nos trabalhadores ativamente ocupando seu espaço de trabalho, né? Mostrando que eles detêm o controle daquele meio. E foi uma greve que defendeu a manutenção das aulas à distância. Por conta dos fatores que eu coloquei aqui, não é possível fazer a defesa da manutenção do EAD. E cabe lembrar, inclusive, teve um outro detalhe que eu esqueci de colocar, que o EAD ele acaba sendo um método de ensino segregacionista, porque hoje no Brasil, algo em torno de um terço, acho que é um terço, posso estar errado, pode ser um pouco menos ou um pouco mais, mas um terço da população não tem acesso à internet regular, né? Então, como que você pode falar de ensino à distância numa condição como essa?
No caso do movimento de professores, houve uma reivindicação que eles colocaram, além dessa da suspensão das aulas, manutenção das aulas à distância até que se regularizasse a pandemia, que foi uma posição corporativista de colocar a vacinação, o grupo de professores no meio prioritário para a vacinação. Nós entendemos essa preocupação, né, dos professores de que eles se expõem ao risco. Mas o que ocorre é que, nesse momento, nós devemos buscar reivindicações que vão unificar toda a classe operária e os setores da classe média explorados, em torno de um plano emergencial comum para responder a essa crise. Os professores, assim como qualquer outro setor, eles só vão encontrar uma saída para essa crise se eles estiverem organizados juntos por meio dos métodos proletários, que implica a ação de rua, uma greve que não seja uma greve passiva de ficar em casa, isolado, mas uma greve ativa de ocupar os locais de trabalho, de fazer a defesa ativa em torno de um Dia Nacional de Luta, certo? Que vise um plano emergencial para os explorados para responder a essa crise. Acho que basicamente seria isso, né? A princípio não veio mais nada acrescentando. Sim, o Nicolas, você e também o Erson também falou né, que o isolamento não se dá dentro do marco do capitalismo. Mas, ao mesmo tempo, não defender isso, né, o isolamento, então, não seria uma contradição, porque a gente estaria defendendo uma política que se chocasse com o capital. Desculpa, travou aqui, eu não consegui ouvir toda a pergunta. Tá me escutando agora? Estou ouvindo, estou ouvindo. Tanto você e tanto... Espera, travou de novo. Travou aqui. Agora, esperar um pouquinho. Estou ouvindo, estou ouvindo. Tanto você e tanto o Erson, né, falaram dessa política de isolamento, né, que não se dá dentro do marco do capitalismo. Eu, particularmente, tenho bastante acordo com isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que cai numa contradição. Qual que seria essa contradição? Então, se choca com os interesses do capital, então a gente deveria defender essa política e não ser contra. Certo. Então, o que ocorre é o seguinte: realmente não é possível o capitalismo ter aplicado essa política de isolamento. Essa política, ela se constituiu numa quarentena de classe, né? Porque quem tem condição de ficar em casa, que na prática é a burguesia, então alguns setores da classe média ficaram em casa e outros saíram, se expuseram ao risco ou ficaram em casa recebendo um auxílio insuficiente, né? Segundo o Diese, um salário mínimo vital a uma família é superior a R$ 5.000 hoje, né? Não R$ 600. O problema é o seguinte: o problema é como que você vai lutar para impor à burguesia e os seus governos uma política que de fato permita que todos os trabalhadores fiquem em casa e recebam um auxílio que de fato corresponda às suas necessidades mais elementares. Qual que foi a resposta que as direções deram para isso? Que foi a resposta que acabou se efetivando. Foi a resposta de acatar essa visão distorcida da política de isolamento social, que implicou em assumir uma posição totalmente mobilista,
de fechar sedes dos sindicatos, dos centros acadêmicos, da UNE, de todas as organizações sindicais estudantis populares, de defender que todos ficassem em casa e que deveriam confiar na frente parlamentar, e inclusive a própria Frente Povo Sem Medo, que estava no ano passado, né, a frente que é dirigida pelo PSOL e a Frente Brasil Popular, que também envolve o PT, as frentes que estavam convocando manifestações para março do ano passado, quando eles cancelaram as manifestações, eles disseram abertamente que era o momento de confiar nos governadores, de esperar que o Congresso, o STF, adiassem a sua política de ataques, né, que tivessem um pouco de... Eles não usaram essas palavras, mas dá a entender que é compaixão, né? E qual que foi o resultado prático dessa política? Foi um total desastre. Nós temos mais de 400 mil mortos, nós tivemos milhões de desempregados. Se não me engano, a MP 936 atingiu mais de 10, 15 milhões de contratos de trabalho ou algo assim. Já falei da evasão do ensino. Então, essa política de defender essas reivindicações que eles mal defenderam concretamente por meio do imobilismo da via parlamentar, não deu certo. Qual que é a resposta que caberia nesse momento, né? As pessoas estão sujeitas ao risco de contaminação. A classe operária, todos explorados, estão sujeitos ao risco de contaminação. E aqueles que, a boa parte que não teve condição de seguir trabalhando, foi direcionada a ficar, teve que ficar em casa, acabou tendo seu salário reduzido ou ficar diante de um auxílio de miséria. Se as pessoas já estão ou morrendo por Covid, ou morrendo de fome, ou vendo sua condição de vida se deteriorar brutalmente, ou elas saem às ruas e lutam, impõem ao governo uma saída de fato para a crise, ou elas vão continuar perecendo, né? Então, essa nossa posição de romper com o imobilismo foi nesse sentido. E o problema é que a política de isolamento social, que tem fundamentação científica, ela foi distorcida e utilizada como um pretexto para não chamar as massas às ruas, para não chamar os explorados à luta. Ô, Nicolas, eu estava pensando aqui, eu queria que você me ajudasse a refletir, né? Então você acredita que se não fosse pela política de isolamento social, teríamos grandes mobilizações? Olha, pera, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se não fosse a política de isolamento em si, nós Teria teríamos manifestações mobilizações. massivas? Olha, o que ocorre é o seguinte: a política de isolamento social, ela não foi, primeiro que não foi aplicado de fato um real isolamento social, acho que isso tem que ser deixado claro, que foi aquilo que eu falei, a condição em que todos ficam em casa e recebam condições mínimas de subsistência. Isso não foi feito. Essa política de isolamento social, que foi defendida tanto pela mídia quanto pelas direções sindicais, estudantis, populares, foi uma política que, de fato, potenciou esse imobilismo, sim. Se não tivesse essa política, possivelmente haveriam condições para que se tivesse um acirramento brutal da luta de classes. Porque em 2019, nós víamos já uma tendência de levantes no Chile, levantes na França, na Índia, no mundo inteiro. É claro que no ano passado houve levantes em vários países,
Nos Estados Unidos, nós tivemos o movimento, aqui no Brasil chegou a ter manifestações no mesmo período em várias partes do mundo. Mas qual que foi a posição das direções políticas nessas mobilizações? Elas atuaram na medida em que viram a mobilização acontecer, né, até para tentar se assumir como direção, mas uma vez que teve essa explosão do movimento, elas se omitiram da convocação, se omitiram quando era o momento de fazer a defesa da continuidade desses dias de luta. Então, respondendo, sem essa política burguesa de isolamento social, possivelmente haveria, sim, uma onda maior de levantes, de movimentos, de atos de rua, porque as próprias direções, elas acabaram se submetendo a essa política, elas acabaram se capitulando, né? Sim, mas, por exemplo, a greve da Ford, a greve da LG, como que a gente explicaria dentro desse marco? Porque teve essa política de isolamento e a greve aconteceu. Sim, teve esses movimentos, só que o que ocorre? Essa política de isolamento, ela é uma política de contenção da luta de classe, certo? Só que é uma lei histórica, né, do capitalismo, na medida em que ele se decompõe no acirramento da luta de classe. E por mais, entre aspas, eficaz que seja qualquer política da burguesia, das direções de conter a luta, uma hora as condições, as necessidades materiais dos explorados falam tão mais alto que eles não veem alternativa senão espontaneamente reagir. No caso da Ford, nós estamos falando de trabalhadores que estavam na iminência de perder o emprego e perderam o emprego. Então, o que nós temos que pensar é o seguinte, qual que foi a resposta que as direções deram para esse movimento? Porque na Ford, qual que foi a resposta do sindicato? O sindicato atuou na prática desde o início pela indenização. Não atuou por fazer a defesa da ocupação de fábrica, dado que a fábrica vai fechar, a única forma de você defender o emprego é de fato ocupar aquele espaço e exigir o controle operário da produção, a estatização sem indenização. E isso poderia ser feito constituindo um Dia Nacional de Luta, que chamasse, né, que as centrais organizassem um Dia Nacional de Luta por todo o país, que envolvessem toda a classe operária, todos os demais explorados, para responder a essa crise. Mas não, na Ford teve um levante, teve uma pequena disposição dos operários em si para reagir, mas o que ocorreu foi a direção disse: nós não vamos fazer ocupação, vamos fazer uma vigília, né? Que foi isso que eles fizeram nas fábricas, vigílias. No caso da LG, teve uma greve, mas no momento em que vai fechar uma fábrica, a verdade é que pouco interessa para a burguesia se os trabalhadores estão em greve, se eles já vão fechar a fábrica. O que deveria ser feito é ocupar, né? E a direção da condutas que, diante do caso da Ford, quando eles não eram direção do sindicato lá de Taubaté, eles defenderam a ocupação, a estatização sem indenização. No caso da LG, eles levantaram essa bandeira vez ou outra, mas no fundo declararam que a indenização foi uma vitória, né? Então não houve uma busca por potenciar esse movimento. Esse movimento aconteceu porque o ataque foi tal que nem a política de isolamento foi capaz de conter o movimento, mas o que é importante tirar de lição aí é que as direções elas atuaram para ao máximo limitar esse movimento, né? E não impulsionar ele nacionalmente. Sim. Agora, mudando um pouco de assunto, o Nicolas, queria, na verdade, fazer duas perguntas em uma, né? A primeira pergunta, assim, qual que é a importância da aliança, né, da juventude, né, com a classe trabalhadora?
E eu queria que você contrapusesse isso um pouco com o movimento identitário, né, o movimento identitarista, né, que é que eu, pelo que eu vejo é bem forte, né, dentro da juventude, né? Como lidar com esse movimento e qual que é a importância dessa aliança entre juventude e classe trabalhadora? Só para ver se eu entendi, por movimento identitário você se refere a movimento negro, LGBT, Ah, mulheres? é um movimento que, digamos assim, esses movimentos, obviamente, o movimento negro, o movimento LGBT, são movimentos bastante importantes, né? Mas eu falo movimentos que, né, não enxergam, né, a centralidade da classe trabalhadora, inclusive para responder essa questões da opressão. Tá. Olha, antes de tudo, né? Bom, em relação ao papel da juventude em si para impulsionar as lutas, em parte, eu acho que nós já discutimos um pouco a respeito, fazendo a comparação entre gerações, né? Antes de tudo, é importante retomar, então, que a juventude ela é parte da classe operária, ela é parte da classe média, né? Então, ela é parte desse meio. O problema hoje é o seguinte, é que a juventude ela se vê submetida a direções que têm um caráter corporativista. Como eu já falei, já inclusive dei o exemplo, simples tentativa de incluir uma pauta que envolva emprego, salário, luta contra reforma da Previdência, que são pautas que estão vão diretamente ao interesse não só da juventude que hoje passa por uma taxa de desemprego de mais de 30%, mas vão de interesse à classe operária e a todos os trabalhadores em geral, né? Qual que é o problema, então? Essa posição corporativista de tentar fazer uma separação aparente entre o que é pauta de estudante e o que é pauta de trabalhador, algo que não existe, né? E é uma política de atuar no campo da democracia burguesa, né? Nós vamos atuar por meio de parlamentares, vamos escrever um abaixo-assinado, enviar ao Congresso. Na prática, foi isso que a Uni fez ao longo dessa última pandemia. Em relação a esses movimentos, então, em relação a isso, esses movimentos eles têm um caráter de dividir a classe, não unificar a classe. Como você unifica a classe? Você unifica carregando reivindicações que são comuns a todos, reivindicação por emprego, por salário, e assim vai, né? Eu não sei se entendi bem a sua pergunta, se foi isso que você queria saber em relação a essa questão de identitarismo em si. Sim. E, o Nicolas, né, eu concordo em certa medida que esses movimentos acabam cumprindo um papel de dividir a classe. Mas em contrapartida, né, eu vejo, né, essas demandas contra opressões, né, questão negra, que no país é de extrema importância, a questão das mulheres LGBT, muito forte, muito presente no movimento da juventude, né? Como que a gente dialoga com essas questões? Tá. Então, agora, falando mais diretamente sobre a situação das opressões. É, Toda opressão aos negros, às mulheres, aos homossexuais, e no caso particular do Brasil, dos países da América, a opressão aos indígenas, são manifestações de opressão de classe, certo? E elas não vão ter fim na sociedade de classes. E o que ocorre é o seguinte: os movimentos, né, que
se reivindicam, né, os movimentos feministas, o movimento negro, LGBT, eles têm um viés que visa sustentar que essas opressões têm caráter cultural. E como que vamos responder ao caráter cultural? Vamos responder, como responder a uma opressão de caráter cultural? Vamos responder fazendo a implementação de leis que acabem por punir os casos de violência à mulher, casos de racismo, etc. Vamos fazer uma reforma na educação, né, buscando atuar no sentido de combater o racismo, o machismo no viés ideológico. Mas a verdade é o seguinte, todas essas respostas, elas acabam por passar por assumir que o Estado burguês, o Estado que é controlado pela burguesia, vai assumir a resposta para resolver essas opressões. E na prática, isso se mostrou inaplicável. No Brasil, nós somos um dos países no mundo que mais possui leis contra a violência à mulher. E ainda assim, nós somos parte de um dos países do mundo que mais tem registros de violência à mulher, né? Obama foi eleito presidente nos Estados Unidos, né, carregando no campo formal várias pautas que envolviam o movimento negro, e na prática os Estados Unidos no governo dele, antes, durante e depois do governo dele, continuaram tendo uma polícia extremamente repressiva sobre os negros, continuaram tendo uma taxa de desemprego brutal sobre os negros, né? Dentre outras coisas. Então, o que tem que ser buscado dialogar, né, com esses movimentos nesses sentidos é que a experiência prática já mostra que não vai vir nenhuma resposta, nenhum fim das opressões que passe pelos papéis, que passe pelo Estado burguês. A resposta só vai vir por meio de um Estado operário, e por isso é preciso fazer a defesa da unidade da classe operária, dos demais explorados, em torno de um programa de reivindicações comuns que tenha como objetivo estratégico a revolução e a ditadura proletária. A experiência histórica, acho que cabe colocar aqui, mostra que essa é a via para superar as opressões, na medida em que a União Soviética, por exemplo, uma vez constituída a revolução e antes da degeneração causada pelo stalinismo, ela trouxe, ela legalizou o casamento homossexual e foi o primeiro país, se não um dos primeiros do mundo, a garantir o sufrágio feminino e garantir uma autonomia jamais vista para a mulher, né? Então, o caminho só seria esse, o caminho da revolução proletária para superar essa opressão de classe. Sim. Uma coisa que eu ando percebendo muito nos jovens, né? E eu fiz essa pergunta tanto para o Enzo e tanto para a Suzana, faço para você, em relação à questão da formação, né? A formação que eu particularmente acho, né, primordial, né, para qualquer pessoa que reivindique ser militante, reivindique militar, por exemplo, por uma sociedade socialista, né, uma sociedade emancipatória. Mas ao mesmo tempo eu percebo, né, que os jovens andam buscando outras formas de se formar do que, por exemplo, pegar um livro e ler, né? Tipo, TikTok, né? Os memes de página de internet. Eu penso o seguinte, tem muita coisa boa, mas também tem muita porcaria também, né? Como lidar com isso, né? Com essa questão da formação? Bom, em relação
a internet, primeiro, acho que é importante colocar que a internet, ela é um importante meio de comunicação e ela constitui, deve servir como um organismo auxiliar para difundir as ideias, a propaganda revolucionária, mas nunca se constituir como organismo principal, né? Nunca substituir os organismos próprios da classe operária, né? Substituir o próprio veículo de imprensa, né? Dos partidos que se reivindicam do movimento revolucionário, a mídia impressa e etc. Mas eu já vou, nós podemos voltar nesse ponto depois. Em relação a essa questão da formação, realmente é um problema. Você vê hoje que a juventude ela passa cada vez mais afastada de fato de um real estudo, né? Mesmo aqueles que são militantes do movimento, eles não de fato estudam, né, a teoria e buscam se resumir a vídeo de 3, 5 minutos, busca se resumir ao que você falou, meme de internet, enfim. E o que eu vejo isso como uma manifestação, falando muito resumidamente, da própria decomposição do capitalismo. Porque na medida em que o capitalismo se decompõe, ele se decompõe em âmbito econômico, em âmbito social e em âmbito ideológico. Hoje, na medida em que você não é mais capaz de desenvolver significativamente a indústria, as forças produtivas, não se tem capacidade de desenvolver a ciência, não se tem necessidade de desenvolver a educação, e como já coloquei aqui, hoje a educação, na verdade, se resume a uma simples mercadoria afastada da prática e da produção social. O resultado vai ser cada vez mais a constituição de uma juventude que, de fato, não tem esse vínculo, essa preocupação com a formação, mesmo a militância, né? Então, isso é uma expressão da própria decomposição do capitalismo e não vai poder ser resolvida superando o capitalismo. Em relação à internet, aí eu só gostaria de colocar um ponto, que é o seguinte: eu falei que é um mecanismo importante, é um mecanismo auxiliar, mas ele nunca vai poder superar os, a mídia impressa, né, e os outros meios históricos que foram constituídos pela classe operária, porque a internet ela é propriedade da burguesia, né? A internet ela é regulada pela burguesia e a burguesia determina aquilo que vai ter mais ou menos visualização com os algoritmos que ela mesma desenvolve. E quando necessário, ela pode até mesmo recorrer ao caso de censurar ou limitar algum conteúdo. Então, só vai ser possível delimitar como se existe um papel progressivo ou não para a internet na formação quando ela for apropriada pela classe operária, né? E então, resumindo a isso, esse problema de afastamento da juventude da teoria, né, do estudo, ele é resultado, em parte, da decomposição do capitalismo, também da política das próprias direções que na medida em que elas não exercem uma prática realmente revolucionária, elas vão se afastar cada vez mais do estudo da teoria revolucionária, né? E porque esses meios auxiliares que a juventude usa e que, na verdade, para elas são principais, acaba sendo apropriado pela burguesia. Ah, mas você não acredita nem, por exemplo, né, que a internet pode ser um meio para auxiliar isso, né? Porque tem várias organizações que produzem iniciativas bacanas, né, de tanto questão de diários, né? E também a gente pode citar aqui até o meu próprio canal, por exemplo, né, que tá na internet, né, mas que não é um canal que
cumpre a serviço da burguesia, né? Então, você não acredita que a internet não pode cumprir esse papel de a esquerda não deveria usar? Não, não. Se eu fui mal entendido nesse ponto, não. Como eu disse, a internet ela pode sim ser um meio auxiliar, com certeza. Inclusive o próprio Fora, ele possui o seu site, possui sua página no Facebook, atua pelos meios virtuais. Mas o que eu coloco, né, reitero, é que essa intervenção ela é limitada, porque quem de fato é dono dos servidores, quem é dono da plataforma que é o YouTube, do Facebook, é a burguesia. E nós sabemos que essas plataformas elas funcionam com de acordo com uma série de algoritmos que são feitos de acordo com os interesses da burguesia. Os conteúdos que eles acham que são melhores, que podem melhor ser difundidos, eles vão difundir, né? Os conteúdos que forem de acordo com o interesse deles vão ser melhores difundidos e aqueles que não forem não vão ser. Se eu não consigo pensar em um exemplo de nenhum canal, por exemplo, de esquerda, que defenda uma política abertamente revolucionária, né, que faça defesa de que o proletariado se lance às ruas junto com as massas e tome o poder, que tenha uma taxa grande de visualizações, nem no Brasil e nem no mundo, porque isso não é algo que é do interesse da burguesia que seja difundido. Então, o que eu vejo é o seguinte, a internet é um meio auxiliar porque ela, sim, ela permite fazer contato com um número grande de pessoas. De fato, ela não pode ser ignorada, mas, ao mesmo tempo, é preciso conceber que ela tem suas limitações, certo? E que ela não pode substituir os meios tradicionais de mídia impressa, por exemplo, e ela não pode jamais, nós podemos limitar a luta ao campo virtual, que é o que várias organizações fazem. Hoje, eu só vejo tem algumas organizações que eu vejo que elas basicamente se encerraram no meio virtual, né? O MRT é um grande exemplo, eles abandonaram as suas principais publicações regulares impressas e eles basicamente só fazem a crítica pela via virtual. E cadê a luta, a ação nas ruas, entende? Seria mais ou menos nesse sentido, né? O Esquerda Diário, na qual você cita, né? Inclusive, eu fui militante dessa organização por um determinado período. O Esquerda Diário, inclusive, né, conseguiu um alcance muito considerável e vários contatos no Brasil inteiro. Eu não diria que o MRT fez um abandono das lutas da mídia impressa, né? Porque está presente na entrega material, mas a questão é que, né, é um instrumento que dialoga com milhares de pessoas. Então, eles têm uma abrangência grande, pode até ter, mas a questão é, essa abrangência não é convertida em luta prática, entendeu? Ação concreta. Por exemplo, se eles tivessem essa grande abrangência e, de fato, uma disposição de exercer uma política revolucionária, por que eles não convocaram o 1º de maio presencial? É um exemplo, uma pergunta que eu estou colocando. Por que que não lançar uma campanha pela convocação de um Dia Nacional de Luta dos explorados nas ruas, né? Porque o MRT, Então, assim como o POR não tem perna, é isso? então, veja só, o POR, ele é um partido embrionário, tem limitações, mas o POR lançou uma carta aberta convocando as centrais sindicais e lançou depois outra carta convocando as organizações a fazer um ato, um 1º de maio presencial, e mesmo sendo um partido embrionário,
nós conseguimos convocar atos presenciais em São Paulo, na Sé, né, um ato que reuniu outras organizações como a FOB, a LOI, inclusive foi um ato em que também o PCO esteve presente, embora não parte da frente. Houve um ato que foi... e cabe dizer que o PCO ele convocou também esse ato, né, mas de forma separada, não sendo à frente, né? Houve atos em Fortaleza, né? E em outro houve mais 2 atos no Nordeste, né? Se não me engano, foi Ceará e Pernambuco, se não estou enganado. Então, houve atos presenciais. Mas a questão é, nós agimos realmente de forma limitada. Mas se o MRT tivesse se colocado para convocar, se ele tivesse respondido ao chamado do POR, ou se as outras organizações que atuam hoje via digital tivessem respondido, talvez tivesse sido diferente. Talvez nós tivéssemos constituído um Dia Nacional de Luta nas ruas, né, nesse 1º de maio. E uma vez que não houve essa convocação, infelizmente, o 1º de maio, que é um dia histórico da classe operária, foi um dia em que a burguesia, né, a classe média, fascistizante, tomou as ruas, como foi o caso da Paulista, como foi o caso de outras cidades, né, outros estados. Então, seria isso. A internet é importante, inclusive nós usamos a internet para divulgar nossa carta, né? Nós divulgamos nossas publicações pela internet, fomos atrás de organizações pela internet, mas nós usamos a internet, veja só, como meio auxiliar à luta presencial nas ruas. Sim. E agora, mudando um pouco de assunto, né? Acho que estamos quase terminando aqui a nossa entrevista, o Nicolas. Eu vejo muitos analistas falar de prejuízo intelectual e prejuízo emocional para a atual geração nos próximos anos, né? Como que a esquerda deve responder essa questão? Olha, em relação ao prejuízo, vou colocar um de cada vez, né? Primeiro o prejuízo intelectual e depois emocional. O prejuízo intelectual, como eu já coloquei em parte aqui, tem a ver, inclusive, em parte com a questão da formação, ele é resultado da decomposição do capitalismo. Historicamente, toda a ciência moderna, ela foi constituída pela própria burguesia, enquanto ela se consolidava como uma classe revolucionária que visava se opor às relações de produção feudais, à nobreza, à Igreja Católica, numa situação em que essas relações de produção feudais estavam em decomposição, né? Você vê o desenvolvimento de toda a ciência moderna junto com o desenvolvimento da grande indústria. Você tem consolidação da física, da ciência da termodinâmica, do eletromagnetismo e etc. Porém, esse desenvolvimento intelectual, ele chega a um limite. Esse limite é quando as relações de produção entram em conflito com o desenvolvimento das forças produtivas. No século XX, nós tivemos algum desenvolvimento da ciência? Tivemos, mas ele não foi voltado para ser aplicado nas massas. Por exemplo, hoje, numa escola, você vai ter uma aula de física e você vai aprender a física de 300 anos atrás, que é a física newtoniana, quando hoje nós sabemos que a física newtoniana já foi superada pela física proposta pelo Einstein, por exemplo. Então, esse desenvolvimento intelectual ficou 100 anos paralisado porque, uma vez que está limitado o desenvolvimento das forças produtivas, não é interessante aplicar isso na educação, aplicar na produção, só é interessante aplicar, por exemplo, na corrida bélica, que é onde você vê um desenvolvimento expressivo. E mesmo existe hoje televisão, smartphone, etc., mas ainda assim essas tecnologias elas são limitadas
na medida em relação ao que poderia de fato ter hoje, né, de modo geral. Então, esse desenvolvimento intelectual, que envolve também junto com esse entrave no desenvolvimento intelectual, você tem o negacionismo, né? Que é uma consequência ideológica disso. Apesar de toda a ciência, de toda a tecnologia da própria internet, que seria o principal meio de difundir informação hoje, ela é usada como principal meio de difundir teorias obscurantistas e que negam a ciência. Em relação à questão da saúde mental, eu vejo que é bem simples isso. As pessoas, elas são movidas por necessidades materiais, né, que são tanto em nível físico quanto psicológico. Se essas necessidades são atendidas, você se sente bem. Se elas não são atendidas, você se sente mal. E hoje, no capitalismo, numa situação, né, em que você tem avanço do desemprego, avanço da morte por meio de pandemia, você tem uma série de fatores que acabam por ampliar a barbárie, degenerar ainda mais as condições de vida, você vai inevitavelmente ter uma deterioração da saúde mental em nível geral. Qual que é a resposta que a gente dá para isso? A resposta é lutar contra a causa desse problema. E a causa desse problema é o capitalismo. Então não existe saída a isso que não a luta contra o capitalismo. Assim. Sim. Eu vejo, Nicolas, que essa discussão da saúde mental ela é usada de forma muito oportunista por alguns setores da esquerda, né? Eu vou citar um exemplo aqui, né? Por exemplo, do atual presidente da UNE, acho que é Iago Montalvão, né? Onde que ele faz um post onde que ele fala que, né, o governo acaba com a saúde mental dele. Né? Aí eu fiquei pensando assim, nossa, né? Se o governo acaba com a saúde mental do presidente da Uni, imagina o que um estudante de base vai falar. Desculpa o palavrão, mas, porra, se o presidente da Uni tá com a saúde mental abalada, então fudeu, né? Então eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Porque eu vejo, né, que essa discussão, que é uma discussão importante, né? Ninguém nega nisso, é usada de uma forma bastante oportunista, né, pelos setores da esquerda. Olha, eu não vi esse post, mas eu acho muito irônico isso que você está colocando, porque, como você disse, ele é o presidente da UNE. Então, veja só, ele colocou, só perguntando, ele colocou que se sente mentalmente abalado Que pela o governo. política, vem da política desse governo. É, Tá. Assim, ele é o presidente da UNE. Então, eu imagino que ele vai ser minimamente conivente com a maior parte da política que essa organização estudantil conduz. E o que que a UNE vem conduzindo, tendo ele enquanto presidente? A UNE defendeu o imobilismo durante a pandemia, defendeu, como eu disse, se recuar a via parlamentar. Eles chegaram a integrar a chamada Frente Ampla com a burguesia, né, no ano passado. Eles, no início do ano passado, eles estavam com uma política, a principal bandeira deles não era nem o Fora Bolsonaro, no início do ano passado, era o Fora Weintraub, como se a saída do ministro da Educação fosse resolver algum problema. E eles colocaram que a saída do ministro da Educação, quando ele saiu, foi uma vitória dos estudantes, né? Então, sendo que continuou a mesma coisa. Então, é irônico isso, porque a UNE, né, sob a direção da UNE, que tem como presidente aí o Iago, ela é em parte responsável por esse quadro de derrotas que hoje atinge o movimento estudantil, atinge a juventude, os explorados de modo geral. Então, realmente, como você falou, é oportunista.
ele colocar isso. Chega a ser hipócrita ele fazer esse tipo de defesa sem ter assumido nenhum erro, nenhuma autocrítica, né? Então, é isso. Não sabia se foi nesse caráter a publicação dele, mas é irônico e hipócrita, né? É como eu falei, né? Se eu fico pensando, se o dirigente da maior entidade estudantil tá mal, imagina como que o estudante de base fica, né? É, o Nicolas, né? Eu queria que você falasse um pouco, né? Eu vejo que de um lado, né? A esquerda precisa renovar com os seus quadros, né? Vai renovar de uma forma bastante correta, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que essa nova geração, né, a geração minha, né, a geração sua e os mais jovens que virão, podem muito aprender com as gerações anteriores, né? Porque essas gerações anteriores têm muito a ensinar. Como que a gente faz esse processo de renovação, né, dos quadros da esquerda? Olha, eu acho que, antes de tudo, nós só podemos constituir quadros revolucionários, perdão, por meio da prática, da ação prática, né? A prática vai determinar a consciência antes de mais nada. Não adianta eu me encerrar assim num quarto e estudar toda a teoria e eu achar que eu vou sair de lá como um quadro, né? Isso é o primeiro ponto. Não dizendo que a teoria não é importante, o estudo ele é essencial, mas o estudo sem prática ele acaba não tendo nenhuma utilidade, certo? E o estudo ele direciona a ação prática, mas a prática ela é o que vai determinar a formação da consciência, né, de classe. Então teria que vincular a prática e o estudo. E eu acho que são tá colocadas condições objetivas para que você impulsione a luta de classes hoje, com todo esse problema que envolve a decomposição da juventude que nós comentamos aqui, né, de decomposição da educação, desemprego, etc. Mas ocorre que essas condições objetivas elas não estão acompanhadas justamente do que você falou, do desenvolvimento das condições subjetivas, que seria a consciência de classe dentre as massas, né? As massas agindo no sentido de conduzir a revolução. E parte disso, na verdade, a principal causa disso, melhor dizendo, a causa em si, é que nós passamos pela crise de direção. E essa crise de direção, ela vai ser expressa por direções do movimento da classe operária, dos explorados e estudantis também, que acabam por abandonar essa prática revolucionária, né? Acabam por rever conceitos do marxismo, acabam por despolitizar o movimento. Nós hoje vemos uma direção estudantil imóvel, que é a UNE, né, a UBS, a NPG, não chamam os estudantes à luta, e como consequência nós temos um entrave, né, para o desenvolvimento da juventude enquanto quadro. E aí eu só preciso fazer uma ponderação em relação a isso, que é o seguinte, também a prática por si só, de forma inconsequente, ela não gera resultado. Nós vimos em 2015 e 2016 uma onda muito importante um movimento muito importante, né, dentre
os estudantis foi o movimento da ocupação de escolas. Mas houve uma influência muito grande do autonomismo em geral, que tem uma oposição à organização partidária, que tem uma oposição a uma luta programática, né? Então, essa prática, embora ela tenha trago uma experiência para essa juventude que esteve envolvida nesse movimento, para que ela se desenvolva, ela precisa estar vinculada a um programa revolucionário, ela precisa estar vinculada a um programa que busque vincular ela à teoria, né? Então, a prática é importante para determinar a consciência, ela precisa de a teoria para ser temperada, vamos dizer assim, e isso tudo tem que estar vinculado a um programa. Sim. Agora, você falou uma coisa bastante interessante, Nicolas. Eu vejo muitos jovens, inclusive amigos meus, né, que eu havia citado, né, dizendo que escrever texto, né, na internet e que você está militando, né? Inclusive, né, abriu-se toda uma discussão do BBB, por mais que eu particularmente não assisto, mas que do termo militante. Eu queria que você comentasse um pouco mais essa discussão. É que eu não acompanhei a discussão do BBB em si, mas você quer saber sobre o que seria o militante? O que seria o militante? É que assim, né? Quando eu falo que eu, por exemplo, sou um militante do POR, eu assumo o comprometimento com a tarefa da construção desse partido, entendendo que é parte da revolução proletária. Então, eu tomo isso como algo prioritário e essencial na minha vida, certo? É o que nós chamamos de militância profissional, no sentido de entender que hoje nós estamos imersos à barbárie social, que não existe outra saída para a barbárie que não seja direcionar nossos esforços à via da revolução, né? Então eu entendo a militância nesse sentido, mas hoje existe uma distorção do termo de militante que é feita pelas correntes, não sei em que contexto específico ocorreu, né, no exemplo que você deu, do programa de TV, mas as correntes às vezes veem a militância como um hobby, né? Como principalmente dentro da juventude, isso é um problema, né? Eu vou militar porque meus amigos são militantes de tal corrente. Então, eu estou militando porque eu estou próximo dos meus amigos. Ou eu estou militando porque eu conheci o pessoal numa festa e eles parecem pessoas legais, né? Na universidade, eu vi isso muito, né? Então, existe essa distorção do conceito de militante como se fosse um hobby. Você se aproxima de uma pessoa, você estabelece uma relação pessoal e depois se coloca em defesa de uma causa achando que ela e é isso, né? Não existe um programa por trás disso. E qual que é a consequência disso? Na medida em que você não entende o que significa a militância no sentido profissional, você acaba não estando vinculado a um programa, acaba não estando vinculado a uma prática de fato revolucionária, e você vai inevitavelmente achar que fazer textão na internet ou coisa do tipo vai ter algum papel progressivo, quando na verdade não, na verdade é a ação concreta ação concreta que vai de fato trazer algum significado para essa palavra, né? E agora, para fechar a nossa discussão, né, tá muito boa, né, mas vai ter que acabar, não dá para ficar aqui discutindo arte eterno. É comum a gente escutar
das gerações mais velhas, que a juventude é um caso perdido, afrescalhado, né? O pessoal popularizando o termo, a geração mimimi, cheio de medos e sem iniciativa. O que esse discurso esconde e como combater? Olha, eu, eu não tenho uma resposta própria para isso, assim, porque eu, para ser sincero, eu nunca ouvi isso diretamente, assim. Mas já ouvi alguns comentários, assim, né? Uma vez ou outra. Mas, pelo que eu falei aqui, né? Pelo que nós discutimos aqui, o que eu acho que cabe colocar nesse sentido é o seguinte: a juventude, que constitui parte da classe operária, parte da classe média também explorada, ela, pelo que eu falei, né? Que já apresentei aqui, ela não passou por essa experiência de derrotas, de desilusões, e ela tem, pelo contrário, tem um papel importante na medida em que ela tende a ter uma maior disposição de luta, né? Nem sempre acaba se concretizando essa disposição por conta das direções que servem como entrave, mas ela tende a ter. Então, eu só colocaria que não, isso é falso, né? Essa proposição de que a juventude ela tende a ser afrescalhada, né? Se foi essa palavra usada, né? Mas, assim, o que existe, eu entendo que é, em parte, uma, um desvio da luta da juventude causado pelas direções para toda uma série de pautas que acabam não sendo pautas que vão diretamente ao interesse das gerações mais velhas, dos trabalhadores, da classe operária em geral, e que, portanto, às vezes podem ser vistas como pautas isoladas, né? Nós discutimos aqui sobre essa questão de não vincular a defesa de emprego, defesa de salário ao movimento estudantil, né? As próprias questões do identitárias, né, que acabam por ser questões específicas, elas acabam não tendo a linguagem comum com os operários, com os trabalhadores. E eu entendo que talvez, né, por isso, né, essa pergunta assim eu nunca tinha visto alguns desses termos assim, mas talvez eu entendo que seja por isso essa concepção, porque a juventude ela está submetida a direções que atuam para fazer com que elas se percam em pautas que não são as pautas que unificam os explorados Sim, e que não são sim, as pautas essenciais, né? sim. Nicolas, estamos chegando aqui no final de uma entrevista do Mesa de Debates. Quer falar mais alguma coisa? Eu te interrompi? Não, não, em relação a essa pergunta era isso. Certo. Então, Nicolas, a gente está estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Né? Eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Né? Achei que a conversa foi boa, por mais que tenha algumas divergências. Né? Eu acho que o POR, né, traz bastante contribuições interessantes nesse sentido. Né? Embora algumas discussões eu não tenho acordo, mas né, eu acho que está para a gente seguir, né, na luta prática cotidiana, né? Então por isso quero agradecer e passo para as considerações finais. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, né, de é, estar aqui discutindo, representando o POR para discutir um problema importante, né, que foi essa Deu uma travada e já já o Nicolas retorna. Nicolas, travou aqui, você está me escutando? que nós vivenciamos hoje, não só da juventude, dos explorados em geral, o que nós vemos
é que não existe saída que não a retomada da ação direta, né, o rompimento com o imobilismo hoje, e que cabe à juventude, à classe operária, aos explorados, fazer a defesa de que suas organizações convoquem um Dia Nacional de Luta como parte, é, como caminho de ponto de partida, melhor dizendo, para se ter um movimento que vai superar essa crise pela imposição de um plano emergencial para responder à crise econômica e sanitária. Então, eu acho que, de conclusão, né, nós tivemos toda a discussão e agora o que cabe é fazer a defesa de uma ação prática para superar esses problemas que foram colocados aí. Certo. Então, Nicolas, mais uma vez agradecendo você por ter aceitado o convite. Quero agradecer a você que estiver assistindo esse vídeo. Né? Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta esse vídeo no YouTube, né? Curta outros vídeos que o canal produziu. Curta esse vídeo no Facebook, compartilhe nas redes, né? Para poder, né, quebrar essas barreiras, né, que existem, né, na internet, né, e se inscreva e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos às nossas entrevistas, os nossos materiais e até a próxima. Fui.